Boa tarde, eu ia falar bom dia. Boa tarde, meu povo do quinto ano. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre os movimentos nativistas. Aqueles movimentos, tá? Aquelas guerras que tiveram vários objetivos. Eram os nativos que moravam aqui no Brasil tentando se libertar, tá? De várias coisas que eles se sentiam oprimidos. Então, eles se sentiam revoltados e tentavam lutar por essas coisas. E cada revolta tem o seu objetivo e a gente vai falar sobre isso, sobre cada revolta, tá bom? E sobre o objetivo de cada uma. Então, peguem a folhinha que eu deixei disponível para vocês. Vou deixar também aqui na plataforma, tá bom? Movimentos Nativistas 1, que a gente vai falar 2 vezes sobre os movimentos nativistas, tá bom? Na outra aula a gente dá a continuação. Então vamos lá. O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado desde a produção de pau-brasil até a de açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Então, tudo que eles descobriam, né, era controlado. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais maior quantidade de ouro e de pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Então, Portugal cada vez mais cobrava altos impostos, tá, aos brasileiros e exigia maior quantidade de ouro, que eles, né, descobriram ouro. Agora eu quero que vocês descubram mais. Então, eles estavam cansados dessa injustiça toda e aí, né, decidiram fazer aí várias revoltas em várias partes do Brasil. As principais revoltas que nós vamos estudar: revolta de Beckman, no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, e Inconfidência Mineira, também em Minas Gerais. Quase todas essas revoltas, né, esses movimentos nativistas aconteceram, né, quase todos aconteceram em Minas Gerais. Então vamos para o primeiro, revolta de Beckman, que aconteceu lá no Maranhão, e os chefes, né, Manuel e Thomas Beckman, que eram irmãos. A Companhia do Comércio do Maranhão não estava agradando os colonos. Eles traziam um número insuficiente de escravos e cobravam caro por eles. Também adulteravam preços e medidas e seus produtos eram de má qualidade. A Companhia do Comércio do Maranhão era um lugar onde vendiam-se várias coisas, mas os produtos eram de má qualidade, eles adulteravam os preços e ainda cobravam muito caro. A população, então, passou a se sentir roubada e organizou essa revolta com o objetivo de acabar com a companhia e expulsar os jesuítas da cidade, além de assumir o controle do governo de São Luís. Então a população estava se sentindo assim, totalmente roubada. Poxa, eles vendem produtos de má qualidade, adulteram o preço e ainda botam os preços lá em cima. E aí eles se juntaram, se revoltaram para realmente tentar acabar com essa companhia do Maranhão. Os objetivos dessa revolta, né, a revolta de Beckman, eles foram cumpridos. Mas quando o movimento tentou se estender para Belém, né, que eles começaram no Maranhão, aí tentaram se estender para Belém, foi facilmente controlado pelas tropas reais, comandadas por Gomes de Freire de Andrada, e fracassou. Enquanto eles estavam ali, né, se revoltando ali no Maranhão, estava dando tudo certo. Mas quando tentaram crescer essa revolta, se estendendo, né, para o Pará, né, Belém, aí eles, né, não tiveram sucesso. Thomas Beckman foi preso e o seu irmão Manuel condenado à morte. Então os líderes, né, um foi preso e o outro foi condenado à morte. O Colégio dos Jesuítas e a Companhia do Comércio do Maranhão foram reabertos, mas aos poucos este último, né, o Comércio do Maranhão, devido à sua ineficiência, foi extinguido. Então ele é aquele
aquela companhia do comércio já era tão ruim, que ela foi reaberta, mas mesmo assim depois ela não deu certo, ela acabou sendo extinguida mesmo. Ou seja, a revolta não foi bem sucedida, não deu tão certo, né? Mas pelo menos a companhia que tanto não satisfazia as necessidades da população acabou fechando devido à sua própria incapacidade. Então, esta Companhia do Comércio do Maranhão, que tanto desagradava aos brasileiros e as pessoas que moravam ali, né, acabou fechando por sua própria incompetência, né? Os produtos eram de má qualidade, era tudo muito caro, e aí eles acabaram realmente reabrindo, mas depois fechou. Eles faliram mesmo. Então essa foi aí a revolta de Beckman, tá bom? Dos irmãos Beckman. Infelizmente, né, os irmãos, né, um foi preso e o outro morreu, porque realmente quem era o líder da revolução, eles pegavam e aí não tinham piedade, né? Vamos agora para a Guerra dos Emboabas, tá bom? Aconteceu em Minas Gerais e os chefes foram Manuel Nunes pelos Emboabas e Borba Gato pelos paulistas, tá? Porque Emboaba significa vindos de fora, tá bom? A gente vai entender melhor. Logo depois da descoberta do ouro em Minas, se lembra que o ouro foi descoberto em Minas? Aí depois Goiás, Mato Grosso. Então, logo depois que eles descobriram o ouro em Minas, começaram os conflitos, né? Todo mundo queria o ouro. Os paulistas que haviam encontrado primeiro achavam que tinham direito exclusivo sobre o ouro. A gente achou, então só a gente que pode extrair o ouro. Eles pensavam assim. Mas os forasteiros, que eram os portugueses, os baianos e os pernambucanos, também tinham interesse nessa nova descoberta. Eles foram chamados de emboabas. Então, emboabas são os que vieram de fora para também tentar caçar, né, descobrir ouro. Então, foram chamados também de forasteiros ou emboabas, né? O objetivo da Guerra dos Emboabas era conquistar as minas de ouro das Gerais. Como eles descobriram, né, as primeiras jazidas de ouro lá em Minas Gerais, o objetivo dessa Guerra dos Emboabas, desses que vieram de fora, eram conquistar as minas de ouro que tinham ali em Minas Gerais. Mas os paulistas estavam de olho, não ia deixar não. E assim tão fácil. Dado o início do conflito, os emboabas foram conquistando muitas vitórias, pois eram mais ricos, no caso que os paulistas, né? Os paulistas foram recuando até chegar perto de um rio nas proximidades de São João del Rei. Lá foram cercados pelos forasteiros, né, pelos emboabas, e acabaram firmando um acordo de paz. Então, os emboabas estavam ali numa guerra com os paulistas, mas acabaram encurralando os paulistas. E aí eles decidiram fazer um acordo de paz. Os paulistas se rendiam e os emboabas lhe davam a liberdade. Os paulistas iam deixar, né, eles pegarem lá, procurarem ouro, e em troca eles seriam libertos. Se liberta, gente. Os paulistas, sem outra alternativa, né, se renderam. Mas os emboabas não cumpriram sua parte e mataram todos os inimigos na região que viria a ser conhecida como Capão da Traição. Eles tentaram fazer um acordo de paz, né? Ó, você liberta a gente e a gente deixa você procurar ouro. Eles fingiram que aceitaram esse acordo, mas foram traídos. Os emboabas mataram todos os inimigos, mataram todos os paulistas que encurralaram ali, não cumpriram a palavra deles. E aquele lugar ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas foram traídos ali. Após os conflitos, a coroa portuguesa tentou pacificar a região, criando a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro e nomeando um novo governador. Já os paulistas,
né, os que sobraram, né, depois do episódio da Guerra dos Emboabas, abandonaram a região das Gerais, né, das Minas Gerais, e acabaram descobrindo novas jazidas em Goiás e Mato Grosso. Então, as primeiras jazidas de ouro foram encontradas em Minas Gerais. E aí os paulistas se acharam no direito, só a gente que vai ficar aqui, ninguém mais. As pessoas que souberam, né, que ali tinham descoberto ouro, vieram, né, os portugueses, baianos, pernambucanos, foram chamados de emboabas, que são os que vêm de fora. Eles entraram numa guerra, os paulistas não estavam deixando, os emboabas queriam procurar mais ouro. E aí acabaram entrando em guerra e os paulistas saíram, né? Não ganharam essa guerra, não. Eles perderam. Eles foram encurralados, tentaram fazer um acordo de paz, mas foram traídos. Os emboabas exterminaram os seus inimigos. Os paulistas realmente que ficaram ali encurralados, eles morreram. Mas depois desse episódio terrível, os paulistas se renderam, foram embora lá das Minas Gerais, mas acabaram encontrando mais ouro, né, mais jazidas em Goiás e Mato Grosso. Cada um tem que ter seu espaço, né? A gente tem ouro para todo mundo, né? Então, essas duas guerras que nós vimos hoje faz parte do movimento nativista da primeira parte. Depois a gente fala das outras 3 que faltam para a gente completar o nosso ciclo aí da guerra, mas para a gente não falar tudo de uma vez, para não ficar tudo embolado na mente, a gente fala um pouquinho, depois fala do resto, tá bom? Então hoje nós falamos da Guerra dos Emboabas e da Revolta de Beckman. Uma aconteceu no Maranhão e a outra em Minas Gerais, tá bom? E essas revoltas todas só aconteceram por causa que os brasileiros estavam se sentindo muito injustiçados, né, por Portugal, pela coroa portuguesa. Cada vez mais estavam cobrando mais impostos, queriam mais ouro dele, que trabalhasse mais, entendeu? Então, a gente vai fazer um devizinho, a gente conversa no Meet, tá bom? E qualquer dúvida, anota aí que a gente tenta esclarecer, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.